Vamos sim. Então, só uma explicação breve, assim, do que eu pensei para esse encontro. E foi basicamente escrever um pouco e tentar pensar uma questão que o Mark Fisher coloca no livro dele, o Realismo Capitalista, que é a questão de, assim, do capital produzir, em certa medida, uma realidade ideológica em que parece que a sua superação ou as suas contradições podem ser resolvidas dentro do próprio sistema e que, assim, mais ou menos o que ele propõe dentro do livro é que essa realidade é intransponível e as coisas são como elas são, assim, a certa naturalização naturalização do fim do mundo, em certo sentido, a naturalização do jeito predatório com que se produz dentro do capitalismo, e que a ideologia opera de tal forma que faz com que pareça que não há esperança, não há outra forma de se produzir, não há formas diferentes de se viver. Daí, é, daí ele apresenta alguns conceitos assim, como a questão ah, do próprio real lacaniano como uma forma de superação das contradições do capital. E, e aí a ideia hoje era pensar assim se esse esse real lacaniano e esse conceito, que é um conceito clínico dos nós borromeanos, um conceito que o Lacan não sei bem onde ele apresenta, né? Certamente onde começa, que ele começa a discussão, mas que eu consegui encontrar, assim, primeiro foi no seminário 3 quando o Lacan começa a falar sobre a questão das psicoses, e ali, mais detidamente, eles propõem a explicar esse conceito dentro da clínica dele. E parece que, lendo algumas outras referências, que esse conceito também ele se modifica ao longo do ensino do Lacan, assim, até 1964 ele parece alguma coisa e depois disso ele se transforma. E, e daí a ideia era pensar se esse movimento que o Mark Fisher faz no livro dele, ele é, ele é possível, assim, no sentido de que tem como transpor esse conceito que é tão clínico e, e mais diz de uma certa subjetividade assim para um campo social. E, e aí foi isso que eu pensei para poder escrever hoje, assim, o que eu escrevi, essa pequena apresentaçãozinha. E aí eu começo com uma frase do próprio livro do Mark Fisher, falando sobre a pobreza, a fome e a guerra podem ser apresentados como aspectos incontornáveis da realidade. Ao passo que a esperança de um dia eliminar tais formas de sofrimento pode ser facilmente representada como um mero utopismo ingênuo. E essa é a primeira ideia do Mark Fisher, e ele começa assim, acho muito interessante o jeito que ele começa o texto, porque ele começa apresentando o realismo socialista, que foi um movimento durante a RSS, assim, de um cinema que se propunha a filmar uma realidade do uma realidade soviética fantástica. Assim, é descrito como uma forma de propaganda. E uma forma de propaganda para exaltar os valores socialistas e a revolução que estava acontecendo na época. E é um cinema muito interessante, porque além das várias alegorias que esse modo de. Esses filmes, né, traziam, as alegorias do povo russo e e de várias outras assim outras culturas dentro da URSS visavam assim meio que uma certa unificação e uma propaganda mesmo. E aí o Mark Fisher contrapõe assim esse conceito com o realismo capitalista, que é um termo que nem é dele. Ele vai buscar em outros autores que
fazem justamente essa crítica à indústria cultural norte-americana dos filmes, que tem a mesma pretensão e não é vista da mesma forma. E dentro do capitalismo, o Mark Fisher argumenta assim que essa forma de propaganda, essa forma de ideologia, ela vai é, ela não funciona somente com o filme, né? Parece que tem algo a mais que vai que vai influenciar no modo mesmo como as pessoas se subjetivam. E, e aí por isso essas representações é, e as, da esperança de eliminar a pobreza, a fome e a guerra, que são coisas assim já tão naturalizadas dentro do sistema capitalista e que inclusive fazem com que o sistema continue funcionando, são colocados como com esse ar de utopismo assim, e ingenuidade, como se não fosse possível construir um mundo diferente. Assim. Foi até pensando nisso que eu pensei no título do grupo na época, e também muito influenciado pelas leituras do Krenak, aquela coisa da ideias para adiar o fim do mundo e tudo mais. Daí, e aí esse texto me tocou nesse sentido, assim, dessas representações de esperança serem tidas como utópicas e essa naturalização das coisas, que é tanto um movimento antipsicanalítico, assim, porque o movimento que o Freud faz é justamente o contrário, né, assim, até mesmo com as histéricas e tudo mais, e principalmente também no texto que eu escolhi para, de certa forma, dialogar um pouco, que é o Mal-Estar na Civilização, né, e apesar de ser um texto com alguns problemas, eu acredito assim, no sentido da transposição, acho que muito rápida, assim, de uma psicologia do eu para uma psicologia das massas, assim, como se essa relação pudesse ser feita assim de um para um, sabe? Mas que é um texto interessante porque aponta esse incômodo freudiano, dessa aparência enganosa de que o eu teria essa fronteira nítida para com o social, assim. E aí eu peguei essa citação, né, que o Freud vai falar da entidade psíquica inconsciente que ele denomina o id, né, que serve como essa fachada, e, e aí ele fala, mais ou menos para fora, o eu parece manter os limites claros e precisos, no sentido de para fora no mundo. Só é diferente no estado por ser extraordinário, mas que não pode ser condenado como patológico no auge do enamoramento. E aí o Freud começa a descrever isso, e até em outros trabalhos, no Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar, né, das questões dos processos de projeção, de enamoramento com o líder, e, e tudo que ele descreve no texto. Mas no Mal-Estar na Civilização ele faz esse apontamento interessante de que as fronteiras não são muito nítidas assim, igual se pensava uma certa psicologia. E o Mark Fisher faz um pouco esse movimento de dizer assim, esse filme que você está assistindo, por exemplo, né, voltando lá ao exemplo do realismo socialista e tudo mais, ele não é só um filme, né? Ele tem uma influência no modo como que os sujeitos se subjetivam dentro da sociedade capitalista, assim, até mesmo os sintomas que começam a aparecer. No final do texto, ele vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental e dos diagnósticos, de como eles estão também relacionados com esse movimento do capital e uma forma muito singular de adoecer, assim. E, e aí, no texto do Fischer, ele traz que a ideologia nesse estado ideal seria esse dado biológico, assim, e um dado de realidade natural e posto, assim, como muitos o pessoal mais liberal, assim, costuma conversar sempre esse papo da a questão da natureza humana, né, e tudo mais, como um dado de realidade que não pudesse ser contestado.
daí a questão é justamente entender esse tanto de ideologia, ou esse quanto, assim, essa porcentagem de ideologia que existe nessa dita realidade, assim, que naturaliza esses fatos sociais, é, e como eles são naturalizados, assim, o Mark Fisher propõe que, dentro da lógica neoliberal, tem também um salto para um tipo de gestão da vida, né? Um modo de gerenciar a vida que meio que faz de tudo um você S.A., assim. A educação vira um empreendimento, mais um direito, ou então as próprias ciências, assim, elas podem ser usadas a favor da produção não da produção do lucro, né, que o lucro não é uma produção, mas podem ser usados a favor de gerar lucro para as empresas, como foi o caso, né, ah, de alguns certos modelos de gestão de pessoas e tudo mais. E aí fica essa divisão que ele coloca bem no início, que era o que eu queria falar mais hoje, assim, que ele faz uma distinção entre o real e a realidade. Aí eu gostaria até de ler, assim, que eu acho interessante. Ele fala que para Lacan, para Lacan, o real é o que qualquer realidade deve suprimir. Aliás, a própria realidade só se constitui por meio dessa repressão. O real é um X irrepresentável, um vazio traumático, que só pode ser vislumbrado nas fraturas e inconsistências no campo da realidade aparente. Um pouco daquilo que o Lacan fala também, de algumas ficções necessárias e para que o sujeito se sustente, assim, não entre em contato com esse conceito que é tão difícil, assim, que eu fiquei meio pelejando com ele. Eu também não sei explicar muito bem o que é o real, assim, e, e aí é, me parece sempre que me explicam ou que eu leio alguma coisa, me parece alguma coisa assim de um âmbito de um certo fantasma, assim, que está sempre ali espreitando e está em tudo, pode ser qualquer coisa. Eu acho uma coisa assim um pouco difícil de entender, né? E aí ele continua, né, falando que uma estratégia contra o realismo capitalista envolve invocar o real subjacente à realidade que o capitalismo nos apresenta. Mais tarde, ele fala até assim que a aposta dele é dentro das contradições do sistema que envolvem a questão ambiental. Ele vai dizer que, mesmo com todos os manejos que o capital e a ideologia tenta fazer para se colocar como sustentável, como um sistema que ainda pode se sustentar a longo prazo e não destruir o planeta e tudo mais. Parece que a realidade das próprias pesquisas científicas e dos próprios efeitos climáticos que as pessoas já começam a sentir começam a aparecer, e essa realidade ela começa a não se sustentar muito, tal qual ela se sustentava é, nos estágios anteriores do capitalismo. E, e aí, para falar um pouco sobre a ideologia, que foi o que a gente falou, na verdade, assim, a gente falou um pouco de materialismo, né, na sessão passada, e agora falar um pouco de ideologia, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Eu peguei uma citaçãozinha do Ideologia Alemã, do Marx, que ele vai falar sobre essa distinção e essa naturalização das coisas como elas são, assim, como se existissem os dados por si e esse bloco rígido de realidade dada e não tem como mudar. E o Marx, acho que é um dos primeiros filósofos que faz assim essa
essa descida pro material, assim, para a questão da história. E eu pegar só um pedacinho do final, né, que ele fala que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então, esses processos, até mesmo os processos psíquicos e tudo mais, a gente podia até dizer, para ser uma leitura mais materialista de Freud e tudo, que eles têm a ver com o jeito com que os sujeitos vivem a vida mesmo. E isso sim que vai determinar a consciência, né? A consciência não é essa coisa dada, assim, ilustrada, em que alguns poucos têm a razão, como acreditava o iluminismo, em uma certa tradição kantiana, assim, de que bastava explicar para um sujeito que ele, você tendo argumentos lógicos e racionais, pronto, daí a pessoa vai entender e vai falar, não, você tem a razão, e pronto, acabou, assim. Mas o Marx percebe que o movimento não é muito esse, assim, que tem alguma coisa no jeito que na forma como se trabalha mesmo, ou na forma como se convive em sociedade, que influencia diretamente no processo de tomada ou não de consciência, e, e daí ele começa a desenvolver esse conceito de ideologia como esse véu que tapa a consciência. Que também mais tarde, né, acho que o próprio Lacan vai falar um pouco desse conceito de ideologia, se valer assim, o pessoal pós-marxista também vai falar que a ideologia não é só essa coisa negativa, assim, digamos, em certo sentido, ele não é só a negatividade, né, tem um quê de positivo dentro da ideologia. E peraí, deixa eu só ver um negocinho aqui, aceitar o pessoal. Ué, que engraçado. Alô? Marcelo, você estava falando que não estava conseguindo falar, mas você conseguiu agora? Ué, que estranho. Acho que tá tudo normal com as permissões e tudo. Vocês estão conseguindo falar, gente? As outras pessoas que estão aqui? Sim, aqui tá normal. Aqui Tá tá normal? normal. É normal também. Hum, estranho. Esquisito. Será que é alguma coisa de permissão? Geralmente, quando não tem permissão, a pessoa não consegue acessar o chat, né? Pois é, engraçado. Marcela, será que não é um problema a questão do seu microfone mesmo? Fiquei pensando, como a Marcela tá como convidada também. Isso, acho que pode ser uma coisa do seu microfone mesmo, Marcela. Estranho. Depois eu vou tentar te incluir dentro da equipe. Eu acho que aí vai funcionar. Ah, tá. Beleza. Então, assim, voltando aqui, essa coisa da questão da ideologia, assim. é, então, não é essa consciência que vai determinar as questões materiais, né? Assim, o Marx faz o movimento inverso da, da filosofia alemã, né? Que é dizer o seguinte: são as coisas, a vida material, que vai determinar a consciência. E, e aí
eu fui lá atrás de um livro de um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que escreveu um livro muito interessante, chama Crítica da Razão Cínica, que ele vai falar justamente desse problema, assim, do esclarecimento dentro da modernidade e dessa tradição, assim, de Kant e entre outros alemães, que, que enxergavam o problema do esclarecimento como um problema, assim, de âmbito é, de âmbito que os sujeitos precisavam se esclarecer pela razão. E, e aí o Peter Sloterdijk vai fazer essa argumentação que é a seguinte, né? Ele vai dizer que não há verdades que podem ser tomadas sem um esforço, que é essa questão muito da ideologia, assim, e que nem todo o conhecimento é aceito de braços abertos. E um movimento o movimento da psicanálise também é parecido com esse, né? Que o sujeito muitas vezes sabe que o que ele está fazendo sabe por que ele está fazendo, né? Ele chega em algumas conclusões sobre alguns tipos de sintoma, alguns tipos de comportamento dele mesmo, mas ele não aceita a mudança, né? A questão da repetição tem muito a ver com isso e a questão do inconsciente também. E daí a questão de esclarecer, né? Não adianta explicar para o sujeito pela razão, né? Não é por aí que opera. Parece que há um outro mecanismo subjacente, alguma coisa por trás, assim, que que aí sim essa coisa por trás opera para que certos conhecimentos sejam aceitos ou não. E aí ele vai dizer, né, que na modernidade o esclarecimento se mostra como uma problemática tática. A demanda pela universalização da razão deságua em um vórtice de política, pedagogia e propaganda. Era um pouco da ideia assim também do Mark Fisher no livro dele, que não basta esclarecer todo mundo, né? Não basta explicar sobre as contradições do capitalismo ou argumentar em favor de um outro tipo de sistema. Isso não muda magicamente as formas materiais de produção. E daí que ele vai continuar, né, que a consciência ilustrada reprime o indesejado realismo dos antigos preceitos da sabedoria, para o qual não haveria dúvidas de que as massas são ignorantes e a razão só pode ser achada entre poucos. O elitismo moderno tem que se mascarar democraticamente. Então, esse certo elitismo, assim, ele diz que é colocado as massas como amorfas, assim, sem pensamento, e a razão só vai estar entre aqueles poucos que estudaram, que se esclareceram e que chegaram a um nível de argumentação e de argumentação não, mas assim de escolarização mesmo, em que daí eles podem ler a realidade, e daí eles podem colocar certas verdades em que as massas não têm acesso, assim, através de uma outra forma de apreensão da realidade, que é diferente, assim, do conhecimento acadêmico e científico, que é a questão da sabedoria do dia a dia e de uma praxis, assim. E daí ele continua que o esclarecimento contém nele mesmo, se assim podemos dizer, uma cena arcaica utópica, que é assim, a cena da ideologia alemã e tudo, um idílio epistemológico de paz, uma bonita e acadêmica visão, que é a liberdade de expressão daqueles que sem compulsão externa estão interessados no conhecimento. Como se houvesse esse sujeito das luzes que fosse capaz de buscar o conhecimento por si só, que não fosse atravessado por um monte de outras questões e
e acho que a psicanálise também demonstra, principalmente com os trabalhos do Freud, que parece que essa razão não dá conta de várias coisas, que ela falha, que, que ela não é suficiente e que tem outra coisa operando por trás, né? No caso, o inconsciente, ou então, no caso do texto do Mark Fisher, que ele argumenta lá com o Lacan, parece que atrás dessa pano de realidade há o real, por trás de tudo isso que sustenta a realidade. E aí eu tô usando aqui o termo real como se ele tipo já explicasse alguma coisa, mas no final assim dos slides eu vou me propor tentar explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito, porque eu acho que tanto o conceito de real e de gozo ele sempre tem um quê, eles têm um quê de mistério assim para mim, porque o jeito que o pessoal usa muitas vezes não me parece explicar muita coisa assim, e parece que assim a coisa já tá dada para quem já entende, e daí fica um pouco inacessível alguns alguns conhecimentos da psicanálise, assim, algumas sacadas que eu acho que são importantes a gente tipo, tentar esclarecer um pouquinho aqui no grupo de estudos, porque a proposta é um pouco essa, assim, de estar perdido, mas juntos, assim, tentando achar alguns conceitos e aprofundar em outros que são conceitos meio que parecem que já estão dados, que está tudo explicado por conta da palavra, mas que muitas vezes falham assim em dar conta de alguns problemas e tudo. E, e aí é isso, assim. E daí esse sujeito sóbrio e não escravizado da sua própria consciência e sem repressões sociais se juntam para dialogar com a verdade. E, e aí, daí é isso, assim. Esse idílio, esse sonho da razão seria quase o sonho kantiano por excelência, de todo mundo muito ilustrado e a razão dando conta de tudo. Mas, inclusive, eu tô aqui barbarizando Kant, né? Se tiver alguém que faz filosofia aí, eu já tenho estudado Kant, me desculpa, porque eu sei que não é tão simples assim, mas é, só usando, pregando ele, colocando ele de exemplo, assim, porque é um dos filósofos da ideologia alemã, da ideologia alemã não, né, um dos filósofos alemães, assim, que escrevem que escreve sobre essa questão da razão e tudo mais, um dos mais famosos, né. E aí, seguindo, eu tento explicar um pouquinho o que é o real, e aí eu achei esse conceito num livrinho que a Cristina e a Carla lá da PUC traduziram, um livro do Hever Castagnier, que chama Para Compreender Lacan. Mas para mim esse livro ele tem esse título, mas não me ajuda a compreender muita coisa não. E, e aí eu achei essa definição assim que eles colocam do real nesse capítulozinho, que ele coloca do real, né, o autor, que eles vão fazer um certo panorama do conceito ao longo da história da psicanálise, da obra de Lacan, né? E aí ele explica mais ou menos assim, né, que em 64 o sexual é traumático, né? A primeira cena assim que o Lacan vai falar daquela questão de não existir relação sexual, né, aquele famoso frase do Lacan. E ele vai dizer que essa incompletude com relação ao outro, né, assim, essa coisa de não ter complementaridade entre os sexos, não ter uma certa o sujeito quando ele se depara com o sexual, e aqui o sexual não só como ato, mas aqui pegando o ato sexual como exemplo, assim, metáfora, a gente não sabe muito bem o que fazer é, diante do outro, diante do ato sexual. Não tem um instinto
como os outros animais têm, assim, é óbvio para eles, assim. Pra gente não funciona assim, a gente não funciona assim, a gente tem que inventar. E daí, por isso que o Lacan vai dizer, né, que a relação sexual não existe. E aí depois, em 1970, ele ainda coloca, ele vai é mais radical do que isso, no sentido radical, assim, de pegar a raiz, assim. Ele vai falar em 1970 que a língua é traumática, que a língua já tem esse problema fundamental, que tem a ver com a razão, inclusive, que é o problema de que a linguagem, a linguística, a estrutura da cadeia significante, do entrelaçamento das palavras e tudo mais, ela em algum momento manca, né? Aquilo que a gente falava no último encontro sobre o seminário 11, assim, ela dá errado, tem uma ruptura, tem uma coisa que falha, né? O ato falho é isso, por excelência, essa falha da linguagem. E aí, isso pro Lacan é o trauma, no final de tudo, assim. E é essa falha que afeta o corpo. E para insistir nessa passagem do inconsciente verdade, que é o inconsciente de 64, assim, e o inconsciente mais nessa questão da língua sendo traumática, que é o inconsciente saber, assim, para sustentar que a perspectiva mudou, e aí ele vai falar que o sujeito é congruente com a doutrina de 1960. O sujeito é efeito dos jogos significantes. Isso continua igual, assim. E ele encontra a sua determinação no lugar do outro e se congela sobre um significante, a questão do significante mestre e tudo mais. E o sujeito é esvaziado de gozo. Outro conceito que eu nem vou entrar hoje, porque eu também não saberia explicar muito bem. E nos anos de 1970, o conceito introduzido por Lacan é o do fala-ser. E por isso ele faz essa virada assim, mais radicalmente para a linguística, e que são recolhidas todas as consequências no ser vivente do fato dele habitar a linguagem. E o fala-ser é lastreado de um peso de real, um peso de vivente, peso de gozo. E esse peso de real é justamente esse peso de que a coisa falha, de que os traumas são recolhidos ao longo da vida, porque a linguagem, a razão, ela não dá conta de tudo. E não dando ela conta de tudo, a gente se depara com o fato de que a realidade ela foi construída nessa certa ficção mesmo. E que se a gente desvela muito a realidade, daí aparece essa coisa por trás, que seria o real. Essa coisa que não tem muito fechamento, que é incompleta, esse buraco, assim. E aí, voltando lá no Mark Fisher, essa é a ideia do Fisher. De que o que é importante transmitir não que estão mentindo para você, por exemplo, assim. Não é que essa realidade é uma ficção, porque isso tá dado, assim. O importante é mostrar o que tá a incongruência, aquilo que é incompleto nessa realidade, aquilo que falha nessa realidade. Daí o apontamento dele sobre a questão ambiental, e por isso que ele foca tanto nisso, assim, e depois na questão também da saúde mental e tudo mais. Mas é justamente apontar que o modo de produção capitalista ele não dá conta dessa inconsistência quanto ao uso de recursos naturais. E esse não dar conta mostra que esse sistema é falho, assim. Mas ao mesmo tempo que mostra que esse sistema é falho, mostra que também há outras formas de fazer. Porque
Se é uma ficção, a gente pode construir outra. É claro, o que eu estou falando aqui, lógico, dentro das condições materiais e tudo mais. Eu não tô falando que a coisa é fácil. Eu estou colocando que essa questão ideológica, ela, ela pode ser, ela é desvelada, assim, por esse apontamento da incongruência do sistema. E dessas inconsistências, na verdade, né? E foi isso, assim, que eu pensei pro capítulo de hoje. E aí fiquei pensando também sobre a questão da, da própria, desse próprio salto, assim, de uma de um conceito muito clínico, que é o de real e tudo, para um conceito um pouco mais sociológico da coisa e pensar se é isso mesmo, se o conceito ajuda a pensar a ideologia. E eu acho que, em certa medida, sim, a ideologia como um discurso, né, como também como uma fala, pode ser furada. E aí era isso que eu queria trazer e falar um pouco sobre a questão também é, do, do nome do grupo que eu tinha pensado, porque um outro mundo só é possível se esses furos forem apontados, se uma construção diferente puder não ficar num lugar de utopia, é, mas sim num lugar de nascer num lugar de que é possível fazer diferente do que está posto, porque o que está posto não tem não é uma coisa dada e é uma construção histórica. E daí é essa certa esperança, assim, também que queria dizer um pouco no dia de hoje. Mas é isso, basicamente, o que eu tinha para falar. E aí, gostaria de saber se vocês, o que vocês acharam, se tem alguma coisa para falar, alguma pergunta e tudo mais. Eu esqueci de falar também que vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, viu? Inclusive, eu gostaria de ser interrompido. Ô, João, desculpa ter falado pouco hoje. Realmente, assim, o realismo capitalista é um texto fantástico, assim, um livro fantástico, né? Uhum, Eu até tem um tempo já que eu li, assim, quero pegar para ler novamente agora com algumas colocações que você trouxe. Acho que quando eu li ele há um ano atrás, eu tinha um entendimento da psicanálise ainda muito mais escasso. Então, com alguns apontamentos que você trouxe aqui, eu vou pegar ele para ler novamente. uhum. Eu te falei no início, né? Eu tô em viagem, então tô meio complicado aqui, por isso que eu estou contribuindo pouco, mas Sim, sim. achei muito importante, assim, esses pontos que você levantou, porque, na verdade, o Fischer, ele traz para a gente, né? Apesar do título do livro parecer bastante pessimista, né, assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, e às vezes é mesmo, né, Sim. eu acho que é justamente esse furo que ele propõe, né, assim, pensar nesse furo também a partir de um furo discursivo, né, e pensar nessa historicidade, né, a partir de um materialismo histórico, dialético, também na perspectiva da psicanálise, é um ponto, eu acho que só disso já vale, assim, vários semestres de discussão para a gente Uhum. tentar entender quais são os furos possíveis no nosso cotidiano para tentar tornar essa utopia um pouco mais possível e criar um pouco de esperança mesmo, né, assim. Obrigada pela construção aí que você trouxe para a gente. Eu vou fazer questão de dar uma relida lá no Mark Fisher. Ele é um livro que eu tenho assim, inteiramente grifado, porque é fantástico. E vou dar uma relida com as coisas que você trouxe aqui, pontos que você trouxe. É um livro muito interessante mesmo. É muito bom mesmo. Todo o conteúdo dele.
E, mas é isso, assim, é muito disso que você falou. Parece um livro muito, muito pessimista, né? Mas na realidade eu acho que ele é para ele é realista, né? Assim. Ele é bem realista porque ele aponta muito o problema, a dimensão do problema que a gente tem, que é super complexo, difícil de lidar, mas ele aponta é, uma saída super interessante em certo ponto e também faz a discussão com bastante cuidado, assim, eu acho. Ele dá realmente o tom, assim, de como o problema é difícil e de que, assim, se a gente for é, resolver ele, a gente tem que ter essa certa utopia é, construtiva e com esse horizonte em mente de que a realidade não está dada e pronta e acabou, né? E aí, Cecília? Eu ia comentar, assim, primeiro um desabafo, né? Que tem pouco tempo que eu comecei a estudar psicanálise. Então, o que você comentou de alguns conceitos serem um pouco inacessíveis e tal, eu percebo muito isso. E tem sido um desafio, assim mesmo, de já começar estudando, pegando textos de articulações antes de ter uma base também fundamentada. Mas eu tenho achado, né, muito interessante os encontros e muito interessante o texto e essa articulação, né, que ele vai fazer da realidade do real que você comentou. E de ver o real, assim, como uma estratégia, né, contra o realismo capitalista, assim, nesse sentido de conseguir ver algo, ver que as coisas não estão postas ali, né. E enquanto eu estava vendo, eu lembrei muito de uma palestra que eu assisti recentemente do Ricardo Antunes, e ele comentou um pouco sobre a uberização e tal, e dessa dificuldade mesmo, assim, de pensar para além disso, a questão da burocratização que o texto também vai trazer, de como que atualmente está tendo uma quebra, assim, né, da questão dos direitos trabalhistas e tal. E, assim, nossa, é muito difícil mesmo poder, até pra gente, assim, pensar numa lógica diferente, né, de não se adaptar a esse sistema, assim, capitalista nesse sentido. E ele comenta muito como que, assim, as pessoas, né, a maioria da população mesmo, tipo, ou se adapta ou, né, morre de fome e tal. Então, é difícil essa questão da resistência, assim mesmo, né, de conseguir ver algo como possível ali. Sim, sim. O Ricardo Antunes tem muitas reflexões nesse sentido, né? Os trabalhos dele sobre uberização são muito interessantes, né? Ele também tem essa pegada de que a uberização não é só esse fenômeno assim pontual, né? Que é uma coisa mais estrutural e tudo. É um cara que pensa muito o capitalismo nesse sentido, assim, de mostrar o quanto, principalmente, né, o neoliberalismo é vil, assim, né? Ele precisa da crise operando para funcionar, ele precisa dos desmontes, ele precisa do Estado também, num certo conluio, assim. E, e ele é um cara muito bom para pensar mesmo o capitalismo atual, assim, principalmente no Brasil. E essa coisa dos conceitos serem inacessíveis, para mim, é, eu tô sempre é, eu tô sempre nessa busca assim de uma certa tentativa de explicar alguns conceitos que muitas vezes parecem um pouco por já estudar há algum tempo, parece que eu posso usar eles como se a coisa já tivesse dada, sabe? Assim, como se todo mundo já entendesse o que eu estou falando. Mas a minha grande questão com a transmissão da psicanálise hoje, assim, é essa. Esses conceitos já são meio que você vai é, decorando umas falazinhas do Lacan, e aí quando te perguntam o que é o conceito, você fala, pô, o real é tal coisa, já é essa citação aí do Lacan, é, é, a relação sexual não existe, a mulher não existe, e aí, tá, mas ok, mas e o resto do argumento, sabe, assim, eu sinto um pouco isso muitas vezes, e acho que por isso que ler Lacan também é um grande desafio, né? Assim, nesse sentido de ser uma leitura difícil e tudo mais, mas que é uma certa leitura que às vezes você acha que você decora uma coisinha ou outra, um conceito ou outro e pronto, sabe? A coisa está colocada, mas inclusive é justamente isso assim que eu acho que o Lacan não queria, assim.
E aí, gente? Mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Fazer mais um comentário? Eu vi que a Nelisa ficou em outra sala e tal. Eu tentei ainda ajudar ali, mas eu tava no meio da explicação. É, o link que eu mandei no WhatsApp tava dando em outra sala. O que que aconteceu? Boa noite. Boa noite, É, Nelisa. é, eu, na verdade, eu acho que tem dois links lá no grupo, sabe? Aí eu Ah, cliquei em um primeiro, aí eu fui para a sala sozinha com a Marcela. E sim, aí sim. depois eu fui de novo no outro link e caí aqui. Eu Uhum. acho que tem dois links lá, um dá acesso à reunião e o outro não. É, acho que um dá Olha acesso ao isso. grupo, né? Isso. Eu Aí eu vou. acabei perdendo metade do que você falou, mas eu vou tentar assistir o vídeo depois. Beleza. É, eu também sou um pouco novato nessa coisa do Teams aí. É, assim, acho que é a segunda vez que eu tô mesmo fazendo só eu aqui na sala e tal, tentando coordenar. Mas eu vou ver essa coisa do link, deixar um link fixo, às vezes, qualquer coisa. Oi, Thaís. Pois não, eu acho que tinha um link de fato que está na descrição do grupo, que era um link fixo, e aí você mandou o outro, eu entrei pelo que você mandou, que É, deu certo. Deve ser esse tal link fixo que deve ter dado o problema. eu vou fazer isso então. Próxima vez, na semana que vem, eu vou. Semana que vem não, né? Daqui a 15 dias eu vou colocar o link fixo já e eu acho que vai facilitar as coisas assim. Porque eu acho que eu não sei, eu tenho que dar uma olhada, mas acho que o link fixo ele joga direto dentro da do grupo, dentro da equipe. E aí tem que entrar na sala já aberta, mas eu vou tentar consertar isso e colocar uma sala só. Aí acho que vai dar menos problema. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. E até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.